permitam-me que invoque a diabetes, as doenças degenerativas neurológicas e cardiovasculares. E depois o papel da inovação e da investigação, que nos é fundamental que nós sejamos agentes ativos da participação, da incorporação de inovação. E esse é o passo essencial para sermos criadores de inovação através da investigação. E é esse, creio que, o moto desta reunião. E a questão que se põe até a Universidade de Lisboa uma estratégia? Eu acho que mais do que ter uma estratégia, ter os instrumentos para poder desenvolver essa estratégia. E esses instrumentos são, por conhecimento de todos, a montante da doença à promoção da saúde, a intervenção na doença, através da rede de unidades de investigação biomédica, hoje extremamente ampla e talvez única no país, com a Universidade de Lisboa, tem também acesso, através de um protocolo de colaboração no âmbito do Centro Académico de Medicina, com o maior hospital académico do país. Portanto, nós temos os instrumentos na Universidade de Lisboa para definir uma política de intervenção. E esta política de intervenção implica investimento. E acho que uma das reflexões pelas quais os nossos convidados também estão aqui é sabermos qual é o investimento que é virtuoso. O que é importante nós fazermos para podermos dar um salto qualitativo na nossa intervenção. E que possa ser gerador de competitividade, promover o upgrade da nossa intervenção e tornar-nos um beacon, um farol na cidade e no país. A Faculdade de Medicina, o Centro Académico de Medicina e em parceria com o Instituto Superior Técnico, temos agora em construção praticamente pronto o edifício Reinaldo dos Santos, que pode ser um hub, um local, um centro para a implementação de uma política de inovação nesta área, da convergência, tão fundamental da convergência das biociências com a engenharia e que são o patamar através do qual se pode e deve esperar um grande desenvolvimento futuro. E é nesta perspectiva que passa pela construção de um grande centro de bioimagem que o país precisa e que a nossa investigação precisa. Do desenvolvimento de áreas de intervenção sofisticadas ao nível celular, molecular e orgânico, com recurso às novas tecnologias, tudo isso é algo que os nossos convidados nos podem ajudar, bem como com a organização da informação. E é neste tema da organização da informação que eu vou passar ao professor Arlindo Oliveira para completar esta nossa breve introdução. Muito obrigado, bom dia a todos. De facto, no tema específico desta sessão, que é o Big Data e Investigação Clínica, é interessante discutirmos em particular as medidas para as quais podemos colaborar, as medidas que devem ser tomadas para permitir que sejamos competitivos na investigação, no desenvolvimento e na aplicação desses resultados aqui na Universidade de Lisboa e em Lisboa em geral. Já tivemos a oportunidade de ter algum trabalho anterior sobre esta área, onde algumas das pessoas que aqui estão também tiveram presentes. Concluiu-se pela grande importância de garantir a interoperabilidade dos sistemas e de garantir a disponibilidade dos dados clínicos para investigadores e pessoas interessadas em os trabalhar, em os analisar. Esse tema do Big Data e de chamado Data Mining aos dados clínicos é uma área muito importante. Portugal, Lisboa e os nossos hospitais em particular têm algumas vantagens competitivas em áreas específicas, em áreas onde, por uma razão ou por outra, Portugal é mais diretamente relevante, tem essa vantagem competitiva. Foram identificados, salvo errar, a área da diabetes, mas também outras áreas que são importantes. E, de facto, naquilo que nós pudermos ajudar, obviamente não será a Universidade de Lisboa que vai integrar os sistemas de informação clínicos dos muitos hospitais que temos, mas pode dar uma ajuda importante nesse processo, pode ajudar a chamar a atenção para esse problema e pode seguramente colaborar nesse processo. Portanto, esta é talvez a iniciativa mais relevante no sentido de nos tornarmos competitivos na aplicação destas técnicas de data mining a problemas clínicos. Isto depois está relacionado com diversos outros problemas. Um deles são os aspectos legais relacionados com a proteção de dados
e também com a privacidade e propriedade dos resultados da propriedade intelectual. São questões relativamente complexas. A nossa Comissão Nacional de Proteção de Dados é extremamente restritiva e levanta, por vezes, dificuldades inesperadas nestas questões de investigação, mas é uma questão que também tem de ser abordada, porque sem podermos usar os dados não é possível chegar a conclusões. É importante também definir um conjunto de áreas de intervenção e nestas áreas de intervenção, Portugal e Lisboa são também plataformas ideais para estudos de eficácia de medicamentos. E aqui é preciso haver definição clara dos outcomes, dos resultados pretendidos, das metodologias de aplicação dos testes e obviamente os resultados destes testes são depois estão todos disponíveis para se fazer data mining, para se fazer aprendizagem sobre esses mesmos dados. Finalmente, também apareceu uma possibilidade, neste momento, as novas tecnologias de informação, os sistemas inteligentes, entre os quais são destacar o Watson, penso que teremos a oportunidade de ouvir um pouco sobre isso, são também metodologias que são interessantes para evoluirmos para o próximo passo de interação entre a comunidade médica, os pacientes e os tecnólogos que estão por trás dos sistemas. E, portanto, isto é uma evolução que vai ser muito rápida. A próxima década vai ver grandes alterações na forma como interagimos com os sistemas de informação, com as bases de dados, e é muito importante que se façam escolhas claras agora que nos permitam estar na linha da frente do desenvolvimento e implementação destas tecnologias, até pela razão adicional que muitas das tecnologias são originalmente desenvolvidas em inglês, as tecnologias de interação, e nós temos simultaneamente a vantagem e a desvantagem de falar em português. É uma desvantagem porque temos de adaptar, mas em compensação temos a vantagem competitiva que nos países de expressão portuguesa, que ainda são muitos, podemos ter um papel importante e dominante. Estas foram, de alguma maneira, em traços largos, algumas das coisas que foram referidas, digamos, nessas reuniões preparatórias. Eu penso que valeria a pena só, muito rapidamente, a doutora Cristina Simeão, da IBM, o doutor Miguel Salles Dias, da Microsoft, o doutor José Leste Dias, da Pfizer, o doutor Filipe Janela, da Siemens e o doutor Luís Electronic, a quem agradeço aqui a participação neste painel. Nós tínhamos pensado estruturar o painel da seguinte forma, com intervenções curtas ao princípio, um máximo de 10 minutos de cada um dos intervenientes, eventualmente seguidas de uma pergunta ou duas muito rápido, e depois abriríamos então a discussão entre o painel e à sala as questões que fossem colocadas, está bem? Se concordassem, iríamos aqui pela ordem do programa, portanto, começaria por convidar a doutora Cristina Simeão. Se houver necessidade de apoio audiovisual, pode usar. Bom dia a todos e muito obrigada mais uma vez à reitoria pelo este amável convite. Cumprimento também os meus colegas de painel. É um prazer estar aqui hoje convosco novamente. E eu iria, de forma resumida, apresentar um bocadinho o que já tínhamos visto na sessão anterior, para aqueles que não estiveram nessa altura, e depois enfocar-me então um bocadinho mais na forma como vemos uma possível colaboração entre a IBM e a Rede de Saúde, nomeadamente através da Universidade. Vamos ver se isto funciona bem. Porquê dados? Para já, Big Data, de facto, é um tema atual e faz todo o sentido discuti-lo no contexto da saúde. Estima-se, por exemplo, que cada pessoa, ao longo de toda a sua vida, gera qualquer coisa como 1 milhão de gigabytes de dados só relacionados com saúde. Dados, de facto, hoje em dia acontecem e existem por todo o lado e estão à nossa volta, por todo o lado que olhamos, tanto em termos dos dados mais tradicionais, provenientes dos sistemas de informação, como agora até de meios físicos, não é? E o machine to machine, ou Internet of Things, está a gerar cada vez mais dados e realmente estamos rodeados destes dados. Os dados, no entanto, são dados raw, que estão crus, tal como o petróleo, por exemplo, para o século XIX, os dados quase que podem ser vistos como a nova fonte, de facto, de riqueza, de produção, de inovação para este novo século. Só que estes dados, tal como o petróleo, também precisam de ser refinados. Portanto, é preciso, de facto, olhar para eles
e tirar informação, retirar conhecimento destes dados, porque dados por si só não são igual a informação. Podemos ter muitos dados, mas se não os trabalharmos, se não tivermos a capacidade de os analisar, nós não vamos conseguir retirar informação e gerar conhecimento através desses dados. E isto é algo que é complexo. Porquê? Porque estes dados, hoje em dia, têm 3 características principais. Primeiro, o volume puro e duro. Existem imensos dados realmente. Estima-se, por exemplo, que em termos de saúde, existam atualmente cerca de 150 exabytes. O que é um exabyte? Nós estamos habituados a trabalhar em gigabytes e em terabytes, mas 1000 terabytes dão petabytes. E 1000 petabytes é que dão 1 exabyte. Portanto, imaginem a quantidade de dados só relativos à saúde que existem atualmente. A segunda característica é a velocidade. Habituámos-nos tanto ao tratamento dos dados e a ter informação proveniente de dados que não vamos esperar muito tempo para ter, de facto, essa informação. E os dados atualizam-se também a uma velocidade cada vez mais rápida. E, por outro lado, temos variedade, que também tem a ver com velocidade. Porquê? Porque não existem já só dados estruturados em bases de dados, como existiam antigamente. Hoje em dia, com as redes sociais, os dados assumem formas muito variadas, desde vídeos, dados não estruturados, notas, e-mails, tudo isso tem dados que têm que ser analisados, que têm que ser vistos. Portanto, a tarefa de olhar para este potencial vastíssimo de dados para obter informação e retirar conhecimento não é uma tarefa fácil e existe, de facto, várias competências que vão desde poder realmente compreender e navegar nesses dados, portanto, são precisos sistemas que tenham a capacidade de fazer uma descoberta federada de dados nos vários meios que existem à disposição onde esses dados estão. A capacidade de armazenar estes dados para poder então tratá-los, são precisos sistemas. A Hadoop, por exemplo, é um exemplo de um sistema que tem que ser utilizado. Obviamente que depois temos que os estruturar para poder organizá-los como deve ser, geri-los, tanto em termos de dados estruturados como não estruturados, mais uma vez stream, porque muitos dos dados hoje em dia estão de facto em vídeo. Fazer analítica a texto, tal como eu dizia antes também, muitos destes dados existem em formato de texto, seja ele em e-mails, seja ele em notas, por exemplo, na saúde, as notas dos médicos, as notas dos enfermeiros, as notas de altas, etc. E, por fim, fazer toda esta integração e gestão de todos estes dados. Ou seja, neste momento, quando olhamos para a analítica, temos que pensar que vamos da analítica clínica que temos hoje em dia, que nos permite saber, ok, o estado do meu paciente, que tipo de estatística é que eu tenho, que tipo de dados é que eu tenho relativos àquele paciente, para uma analítica já avançada que me permita dar aquele salto para poder fazer uma medicina personalizada, uma medicina realmente baseada na evidência. E aqui, baralhei-me aqui nas teclas, posso voltar atrás com o page up ou não? Sim. E, portanto, um bocadinho a evolução desta análise passou da análise pura e dura de transações e de relatórios com folhas de cálculo, Excel, etc., para análise já baseada na integração dos dados numa base de dados, para a analítica clínica e agora, então, para a Advanced Analytica, que permite realmente eu poder correlacionar informação não só clínica do meu paciente, como também do seu historial familiar, muito provavelmente do meio ambiente e social em que este paciente se insere e poder começar, de facto, a retirar daí ilações que me permitam fazer uma terapêutica específica e personalizada para aquele paciente. Portanto, eu preciso de conseguir fazer um relacionamento e um bocadinho o segundo título desta sessão, para além de Big Data, é de facto investigação clínica e para efeitos de investigação, ensaios clínicos, eu preciso de conseguir correlacionar toda esta informação. Todos os journals, todos os papers que existem, mas também dados específicos de genética, dados específicos dos ensaios clínicos, por forma a poder retirar, de facto, conhecimento que me permita, por exemplo, identificar uma nova droga, um novo princípio ativo que vá, de facto, ajudar a combater determinada doença. Quando olhamos para a investigação clínica neste sentido, nós temos que ver
tudo o que podemos, que tipo de benefícios, que tipo de vantagens podemos retirar desta analítica. E, de facto, não é só a parte da descoberta de uma nova droga ou de um novo composto, mas também olhar se determinados princípios ativos podem ser reposicionados para outro tipo terapêutico ou não, fazer comparações, identificar populações e targets, alvos para determinado ensaio, verificar um assessment, portanto, uma avaliação de toxicidade de determinada droga e não esperar que, de facto, os alertas aconteçam para a identificar, enfim, toda uma quantidade de informação nova que pode ser daqui retirada. No caso da IBM, tal como o professor Arlindo Oliveira comentou, nós desenvolvemos este novo sistema, que é um sistema cognitivo. Pela primeira vez não temos um computador com base na programação, numa computação programática tradicional, mas sim numa computação cognitiva. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que este sistema foi desenvolvido para ter a capacidade de, por um lado, entender a linguagem natural humana, e, portanto, poder ler um paper e poder ler um relatório tal como se um ser humano o fizesse, entender o que está lá escrito e poder tirar imediatamente ilações do conteúdo, daquele conteúdo. Por outro lado, aprende, tal como com um ser humano, portanto, ele vai testando hipóteses relativas ao tipo de ilações que retira e vai verificando se acerta ou não nas várias respostas que vai dando, e à medida que vai tendo feedback, e isto é aprendizagem, efetivamente, ele vai afinando e alinhando melhor os seus algoritmos na forma como vai encarar no futuro situações idênticas e, portanto, vai aprendendo. Depois vai testar também estas hipóteses num ambiente de teste e, por fim, então, vai passar à produção. Este sistema não é um computador que a IBM venda, que comercializa, até porque é caríssimo. Portanto, só para vos dar uma ideia, quer dizer, nós gastamos qualquer coisa como 4 bilhões de dólares no desenvolvimento deste sistema. A forma como nós disponibilizamos o Watson é, de facto, disponibilizar o serviço que o Watson dá. E isso pode ser feito de duas formas. Uma, determinadas aplicações que querem aceder ao motor analítico do Watson e, portanto, eu posso desenvolver uma aplicação powered by Watson. Para isso, existe, enfim, um conjunto de processos e de procedimentos que eu posso fazer para poder pedir à IBM o acesso ao Watson e desenvolver a minha aplicação. Podem haver aplicações que já passaram por esse processo e já existem comercializadas no mercado. E então eu posso comprar uma dessas aplicações sabendo que por detrás dessa aplicação eu tenho o Watson a funcionar. E, finalmente, em termos do meio académico, poder utilizar e aceder ao Watson para desenvolver determinados projetos ou aplicações em ambiente académico. E já vamos falar um bocadinho dessas. Portanto, o que é que nós temos? Temos um sistema que tem que ter um corpus. No caso da saúde, o Watson já tem, neste momento, porque já passou pelo processo de aprendizagem, de ensino, e já foi alimentado com uma quantidade de informação, de papers médicos, etc., e já tem um corpus com mais de 1 terabyte de dados, mas este corpus, a única coisa que vai permitir é, de facto, fazer perguntas e obter respostas em relação àquilo que está dentro, que está no conteúdo deste corpus médico. Não tem nenhuma aplicação específica, o Watson per si, que seja orientada para uma área específica da saúde. Essas aplicações já existem, mas existem com base naquilo que eu disse antes, foram aplicações desenvolvidas por determinadas empresas, por determinados hospitais. Posso-vos dar o caso, no caso da oncologia, o MD Anderson, o Sloan Kettering Cancer Institute, etc. E, portanto, que já têm, de facto, aplicações que exploram o Watson, que têm o Watson por trás e que são posicionadas no mercado. Isso pode-se fazer também num ambiente académico, como volto a dizer. Portanto, ele aprende, testa, experimenta e fica disponível. Como é que este serviço fica disponível? Através da cloud. Ele é um serviço, eu registro-me
na cloud do Watson. Existe uma cloud específica para a saúde, a IBM Watson Health Cloud, onde nos podemos registar e onde podemos aceder ao tipo de aplicações e soluções que existem já disponibilizadas na área da saúde. Ou podemos pedir para nos registarmos e desenvolvermos a nossa própria aplicação ou o nosso próprio projeto. Eu vou passar isto muito rapidamente, só porque alguns destes slides eu já apresentei da outra vez, mas uma das áreas para as quais o Watson está a ser utilizado, volto a dizer, tem a ver realmente com os ensaios clínicos, com a investigação clínica e com trials matching, por exemplo, poder fazer o emparelhamento, se é que posso dizer esta palavra em português, para fazer os ensaios clínicos. Eu tenho um vídeo que pode apresentar, é um vídeo de cerca de 3 minutos e meio, que vos posso apresentar ou não, dependendo do tempo que tivermos e dependendo do vosso interesse, depois já vos pergunto, que faz uma demo precisamente do tipo de aplicação e de solução que existe para o Trials Matching. Este módulo, e o Watson tem vários módulos realmente, um que é mais orientado à exploração dos dados, outro que é mais orientado à descoberta dos dados, à investigação, e outro que é mais orientado à decisão, portanto aos diagnósticos. Neste caso, para os ensaios clínicos, para a investigação clínica, estamos a falar realmente do discovery, do de descoberta, e, como dizia antes, também tenho 3 slides para acabar, o Watson para a academia, portanto para o mundo académico, para as universidades. O que é que eu sugiro? Primeiro, que se tiverem interesse em explorar esta tecnologia, se virem que faz sentido para os projetos, que se registem no site da IBM, e têm ali o endereço, para os programas académicos. Depois de estarem aí, podem pedir aceder ao Watson for University e podem pedir para registar a vossa universidade para o Watson, e é o Bring Watson to Your University. Enfim, isto é só a primeira parte do questionário, mas de facto há uma quantidade de campezinhos que vão preenchendo. Este pedido segue depois uns trâmites internos da IBM para aprovação. Uma vez aprovado, temos também programas e cursos já desenvolvidos e material que pode ser utilizado para apoiar cursos à volta do Watson, para os alunos, para a investigação na universidade. E, por fim, temos então o tal WAM, o Watson Explorer Manager, que permite realmente utilizar o Watson para o desenvolvimento de uma aplicação, de uma solução, de um projeto que a universidade tenha. Mais uma vez, sujeito a registro e tem uns pré-requisitos em termos de informação e de educação que devem ser feitos antes deste passo, mas que vos permite depois realmente criar um corpus orientado para o projeto específico que queiram identificar. Depois podem treinar o Watson para ler esse corpus em relação ao tipo de resultados que pretendem retirar. Depois vão configurá-lo e testá-lo e, por fim, experimentá-lo. Okay? Portanto, este é o processo, de facto, que segue e que está disponível, e eu terei todo o prazer e todo o gosto em vos apoiar neste caminho. Tenho o videozinho, mas se calhar os 3 minutos e meio já não dá, pode ficar ou podemos ver a seguir. Muito obrigada a todos. Antes de mais nada, gostava de agradecer à Reitoria por este amável convite e aos meus colegas do painel, que é um prazer, de facto, estar a debater estes temas aqui convosco e com todos. Eu gostava, sobretudo, de dar um testemunho de um projeto que a Microsoft recentemente liderou e que, no fundo, é uma confluência entre tecnologias de Big Data e de computação na nuvem, com largos volumes de dados, e a área do investimento ativo. Então, pareceu-me, de facto, uma ilustração muito interessante para vos trazer aqui hoje. O projeto chama-se Ambient Assisted Living for All. Ele parte do princípio da constatação que, em Portugal, a população se concentra no litoral,
Por outro lado, ela está a envelhecer. Portanto, há uma mudança demográfica muito clara. Os últimos censos mostram que 19% da nossa população já tem mais de 65 anos, mas projeções de demógrafos, estou-me a lembrar do Western Bandeira, do ISCTE, a minha universidade, onde eu também sou professor associado, ele diz que em 2060, 2050-60, teremos 3,5 milhões de idosos. Ora, isso é 30% da população se ela não diminuir. Mas há quem diga que poderíamos, nessa altura, ser 7 ou 8 milhões. E, portanto, poderíamos estar aqui numa tempestade perfeita, poderíamos ter metade da nossa população com mais de 65 anos nessa altura. Portanto, este fenómeno aumentou na última década, digamos, entre 80% a 100%. E nessa altura, em 2050, 2060, poderemos ter à volta de 348 idosos para 100 cidadãos ativos. Já hoje, na zona, digamos, do Alentejo, já temos esta percentagem. Portanto, já temos entre, digamos, 25% de prevalência de população idosa em certas zonas do nosso Alentejo. Ora bem, tudo isto traz pressão nos nossos sistemas de saúde e de segurança social. E, portanto, em virtude disso e conhecedor deste facto, aqui o meu colega e amigo Joaquim Cunha, do Health Cluster Portugal, lançou-nos um desafio há uns 5 anos, não é verdade, Joaquim? E então tivemos que juntar, digamos, esforços cá em Portugal, entre a academia e a indústria e, digamos, as entidades intervenientes nesta área. Porque sabemos que há consequências, o aumento de idade de reforma será inevitável, teremos pessoas mais ativas num período mais longo, e então, digamos, o Joaquim Cunha juntou um conjunto de parceiros e discutimos o que é que teríamos que fazer relativamente a este problema. E, portanto, para já partimos do pressuposto que o envelhecimento demográfico é, na realidade, um dos acontecimentos mais relevantes da humanidade e, portanto, tirar partido desse facto. E, no fundo, criar soluções para apoiar cuidadores, famílias e aumentar a eficiência e a produtividade dos recursos postos à disposição dessas entidades. E, portanto, pensámos num projeto que, dentro da área do âmbito da assisted living, do envelhecimento ativo, tivéssemos concentrados, sobretudo, no envelhecimento na comunidade, envelhecimento ativo na comunidade e no envelhecimento ativo no ambiente de casa e da família com os cuidadores formais e informais. Estes dois cenários, portanto, não tanto na área digamos, o envelhecimento ativo no âmbito de trabalho. Ora bem, e então, durante 4 anos, entre 2011 e este ano, cerca de 200 engenheiros, cientistas e investigadores nacionais, de mais de 30 instituições, desde a área da indústria, mais de tecnologia, da área da saúde, da área académica e da área da segurança, entre copromotores e parceiros, portanto, mobilizados neste objetivo comum, desenvolver um projeto que envolveu, de facto, um investimento considerável, à volta de 6,8 milhões de euros, dos quais fundos públicos de 4,8 milhões de euros, que foram executados. A Microsoft liderou, eu tive o prazer de ser o coordenador do projeto, muito ajudado pelo Joaquim Cunha, e a Fraunhofer Eicos, portanto, um centro da Fraunhofer na zona do norte, muito dedicado à área do investimento, fez a coordenação técnica. Nós, como resultados, e eu estou já a terminar porque gostava de mostrar um videozinho de uns 4 minutos que ilustra no terreno o que conseguimos fazer. Portanto, nós, obviamente, tivemos uma metodologia de levantamento de requisitos, baseados no inquérito, 2.000 inquéritos, digamos, quer idosos, quer cuidadores formais, quer cuidadores informais, e desenvolvemos uma arquitetura que traz de inovador o facto de ser interoperável. Portanto, nós propomos, no fundo, uma normalização nacional, baseada em padrões internacionais, que tem capacidade até de ser disseminada internacionalmente, não é?
e que o que traz de novo é que desenvolve um ecossistema de fabricantes de sensores, de soluções, de aplicações interoperável. Não está pegado nem sequer à tecnologia Microsoft, apesar de também utiliza a tecnologia Microsoft. Portanto, nós desenvolvemos pilotos reais para comprovar, digamos, a nossa arquitetura e as nossas soluções, que são soluções muito pré-competitivas, quase muito finais, com 400 utilizadores idosos e cuidadores, bem em inúmeras entidades, portanto, em Lisboa, em Évora, em Aveiro, no Porto, um pouco por todo o país. E no nosso ecossistema nós conseguimos integrar 60 produtos e serviços de Ambient Assisted Living e alguns já estão hoje em processos de comercialização e internacionalização. Obviamente, como nós, entre um dos resultados é a padronização destes níveis lógicos e físicos da nossa arquitetura, temos também um processo de certificação muito apadrinhado pelo World Cluster Portugal. E eu agora, sem mais delongas, se me permitires, passava aqui um videozinho que mostra um pouco o que é no O controle do peso e da tensão arterial passaram a fazer parte da rotina matinal de Domingas nos últimos dias. Agora a balança. O piloto em Évora. Liga-se. Em casa Não se assusta quando sobe para a balança ou assusta-se? Não assusto, não. Por enquanto, é tudo novidade. Quer dizer, eu ao princípio pensei que fosse mais difícil, mas não. Acho que devo fazer. Porque isto é uma espécie de um voluntariado que eu estou a fazer, não é? Também para ajudar o sistema. Isto, quando entrar no mercado, acho que isto ajuda muito os idosos. Por isso, compra à risca o que lhe é pedido. E então, está com a atenção? Não, está alta. Muito alta. Está muito alta? Está. Mas costuma estar assim alta? Não. Então? Eu, quando me pusei de manhã, tinha 11 e agora tenho 16. O que é que será isso? Parece uma sessão normal de medição. É diferente. A presença da RTP revelou-se num alerta que chegou de imediato às mãos do cuidador de Domingas, o cabo Jorge Correia. A pressão arterial está bastante alta, para o que é normal, está disparam para 96, laptops, disparam para a 161. televisão, disparam para smartphones. Neste caso, eu vou contactar a senhora Domingas para ver se está tudo bem com a senhora Domingas. Caso ela não possa ou tenha um problema maior de saúde, eu vou contactar os meios necessários. Pode ser através do 112 ou pode ser através de outra entidade. Neste caso, não há motivo para senhora da GNR está preocupação, mas ligada à permite cloud perceber como e funciona o consegue equipamento. É útil, é claro que sim, porque dados nós, já em vez de nos analisados deslocarmos que vêm da diretamente à casa das biometria. pessoas, Essa porque a área é biometria bastante extensa, é nós podemos veiculada contactar as de forma pessoas através das padronizada, vias do interoperável, tablet ou deste programa, através de um em que vimos se router a condição de de saúde casa está boa, se não para a está, cloud, e depois é se há alguma consumida anomalia que através possa do ser corrigida. serviço. Isto das aplicações que facilita-nos correm, a nossa vida naquilo que é o nosso laptop, trabalho de apoio aos idosos, nomeadamente aqueles que estão mais isolados e mais afastados até dos centros urbanos. Mas há aqui muitas limitações, não é? Especialmente em termos financeiros. Há limitações, mas conforme é também possível para a teleassistência é possível para todos, inclusivamente ela é subsidiada. Neste caso também pode ser subsidiado. Para já, está apenas em teste no distrito de Évora, com 10 utilizadores. Isto é um estudo piloto, é um estudo experimental. Estamos a perceber se isto faz sentido, não é? Se as pessoas têm esta necessidade, se isto corresponde às expectativas que acabamos por criar. Neste momento estamos apenas a testar. A nossa ideia é colocar este produto no mercado, já com toda esta informação que estamos a colher, que nos vai ajudar a melhorar o sistema, e um dia ter isto tudo disponível, quem sabe já em 2015. Toda a informação passa pela sala de situação da GNR em Évora. Maria recebeu há pouco um mail que precisa de esclarecer. É o Cabo Carola? Sim. É aqui da sala de situação, tudo bem? Como está? Tudo bem? Obrigada. Olha, tenho aqui um alerta da Dona Julieta Marques. Estamos a monitorar 10 idosos no distrito de Évora, a partir desta sala de situação. A GNR a trabalhar como cuidador informal. O sistema exige uma ligação sem fios à internet e permite adicionar diversos tipos de informação. Por exemplo, o dióxido de carbono dá-nos conta, por exemplo, se tiver uma lareira ou daquelas braseiras, se aumentar, emite um alerta. Além dos alertas, para Domingas, este tablet trouxe outras vantagens. Se não tivermos aptidão para ler, pedimos e ele lê as mensagens. Este ano recebeu muito mais vezes os parabéns, foi? Pois. Tenho mais amigos. Amigos quer dizer, eu não é dizer que não tinha, mas não estava em contacto com eles como assim. Lerem esta mensagem. Muitos parabéns de Domingas, que tenham um dia muito feliz, um grande beijinho. Mais uns parabéns. Está bem. É muito bom. Ora bem, o controle do peso e da tensão.
Um pormenor interessante e que para mim é caro, porque eu sou da área da interação, como o Arlindo sabe, é que nós estudámos a melhor maneira da ligação do idoso à tecnologia através do uso de modalidades naturais, como a fala. Então desenvolvemos tecnologia de fala que entende a fala portuguesa, mas pronunciada por idosos. Para além do mais, aquelas vozes que ouvimos é uma voz sintética. Nós podemos criar vozes, porque também está estudado que os idosos gostam de ouvir vozes de pessoas familiares e pessoas mais maduras. Portanto, eu deixo este vídeo para mais alguma questão. Obrigado. José Leixo Dias, da Pfizer, por favor, de fazer a sua apresentação. Bom dia a todos. Queria agradecer ao Sr. Professor Rogério Gaspar o convite simpático que fez à Pfizer. Cumprimentar a audiência e, obviamente, os membros do painel. Contrariamente ao que aconteceu aos meus colegas anteriores, eu não estive cá antes. E, portanto, o que trago hoje pode, porventura, sobrepor-se a algumas das coisas que possam falar, mas penso também que sou o único médico deste painel e, portanto, irei tocar... Não sou? Então peço desculpa. De qualquer das maneiras, irei ver e fazer alguns comentários na minha perspectiva mais do dia-a-dia. Muito bem. Está. Portanto, começava com este teaser. Espero que não se aplique a muitos de vós, mas de qualquer das maneiras penso que a confusão sobre o que é a gestão do Big Data ainda existe entre alguma assistência. No nosso caso, em particular, eu refleti bastante sobre o tema e pergunto-me nas 8.760 horas do ano quanto tempo é que cada um de nós dedica à sua saúde, efetivamente, à monitorização do seu estado de saúde, à prevenção, como foi dito há pouco, de muitos dos problemas que podemos vir a sofrer. Quem está em empresas tem normalmente todos os anos que fazer a sua avaliação. Nos centros de saúde e em alguns hospitais também os doentes são contactados para fazer esse tipo de reavaliação, mas eu creio que a grande maioria da população não tem essa perspectiva, nem os sistemas estão ainda preparados para tal. Ou se estão, nem todos gerem esta situação da mesma maneira. Portanto, o potencial, diria aqui, é muito elevado. Por outro lado, o tipo de informação disponível é vasta, está a crescer e a crescer bastante mais do que se esperava. Eu ouvi falar em várias unidades digamos assim, de armazenamento de informação. Obviamente que esta é uma situação caótica, mas não é assim tão rara, talvez não com esta dimensão, no nosso dia-a-dia, nos centros que conhecemos. Efetivamente, já aqui foi referida a questão dos dados quantitativos e qualitativos. Muita da nossa informação na área médica é efetivamente qualitativa, não estruturada. E a mim não me preocupam tanto os vídeos, que seguramente existirão, mas a quantidade de informação sobre a história clínica do doente, sobre a medicação, sobre os acontecimentos adversos, etc., que alguns deles podem ser codificados, mas que a grande maioria não estão. E, efetivamente, estudos nesta área demonstram que, na área médica e do diagnóstico, muito pouco está feito nesse domínio, ou seja, aqueles que já fazem ou que esperam poder vir a fazer, a área da saúde é ainda limitada. Portanto, há aqui um potencial que, como foi dito, poderá seguramente ser explorado em benefício de todos. Os 3 Vs também já aqui foram referidos há pouco. O ponto que gostaria de salientar é que, efetivamente, em termos de healthcare, dos cuidados de saúde, nós estamos nas 3 dimensões, people to machine e machine to machine, e, portanto, temos interesse objetivo em tudo isto. Este artigo é de 2012 e faz aqui referências
a petabytes, tanto quanto eu sei, são informações de acordo com o valor que aqui vem, multiplicado de 10 a 15, e aparentemente já estaremos nos 10 a 21, não é? Nos zettabytes, e portanto isto é de facto esmagador. Talvez acrescentasse um quarto V, que tem a ver com o veracity, ou seja, é importante que esta informação, para além de mais, seja real, seja verdadeira, e seja útil para a decisão terapêutica. Em termos dos investimentos associados a estas dimensões também, obviamente o R&D e a componente clínica são extremamente elevadas, se tivermos em linha de conta a estratificação pelas várias dimensões, mas também tudo o que tem a ver com as plataformas de comunicação, e muitas há, é preciso que se coordenem e que de facto nós possamos ter uma visão bastante mais organizada e não aquele caos que eu mostrava há pouco, que seguramente existirá em alguns domínios. De facto, para nós, farmacêuticas, a componente do Big Data é ilimitada. As dimensões em que pode ser explorada são muitíssimas. Eu saliento aqui os Patient-Related Outcomes, que têm muito a ver, efetivamente, com os resultados em saúde, e quanto isso é, penso eu, uma oportunidade para o Big Data. E é com isso que vou encerrar. Portanto, estou quase lá a chegar e já explicarei porque é que penso assim. Agora, efetivamente, ter um conjunto de tecnologias e ver o impacto que elas podem trazer, e numa situação como a de hoje, em que o value for money é extremamente importante, ou seja, onde é que eu ponho o investimento, ter tecnologias deste tipo e poder suportar decisões clínicas e terapêuticas baseadas neste benefício, nesta eficiência, será seguramente importante. Portanto, aqui há alguns dos aspectos que, obviamente, na área farmacêutica nos interessam particularmente: os registros dos doentes, os tais patient outcomes e os devices que seguramente depois serão explorados mais adiante. Quanto mais cedo, melhor. Mais uma vez aqui o conceito da prevenção, seja na área cardiovascular, no cancro, na diabetes, seja no que for. E, efetivamente, grandes passos têm sido dados neste domínio e continuam a ser dados, cada dia. Tudo isto se linka com as opções da medicina personalizada que, da parte da tarde, irá ser trabalhada em mais detalhe. Eu trago aqui 3 exemplos da Pfizer. Um é muito claro e tem a ver com a fibromialgia, que, como sabemos, quem sofre deste tipo de problema normalmente passa 4 a 5 anos até ter um diagnóstico, saltando de médico para médico, e de queixa para queixa, e de medicação para medicação. E, portanto, criar modelos, e este é apenas um exemplo, que possam, de alguma maneira, identificar a probabilidade daquele doente ou daquele indivíduo com aquelas características, porque eles não estão identificados enquanto doentes. Mas pessoas com aquele tipo de características poder ser detectada em fases precoces da sua doença é fundamental. E mais 2 outros exemplos, um concretamente da China, que é muito recente, é de outubro do ano passado, que é um grande centro de investigação que faz o suporte na China e que visa efetivamente a recolha de todo este tipo de informação, da integração e gestão conjunta de várias bases de dados, nomeadamente mobilidade, mortalidade, etc. E o Metabolic Databook, que é uma parceria com a IBM e com o Centro de Investigação de Massachusetts. Nós, de facto, se analisarmos o que é que tem sido a procura da informação e a sua disponibilização, de há uns anos para cá, eu trabalhei durante largos anos na Direção-Geral de Saúde e, portanto, tive que produzir informação com alguma regularidade, e era frequente as pessoas pedirem, mas tem-me lá dados do ano passado ou deste ano, e nós tínhamos dados de há 3 anos atrás ou de há 4 anos atrás. Se quisermos dados da mortalidade, hoje temos do mês passado. Se quisermos dados da mortalidade infantil, temos de abril deste ano. Portanto, quer dizer, efetivamente damos passos gigantescos. Agora, se eu quiser saber quantos médicos trabalham na indústria farmacêutica, eu não sei. Portanto, perguntei a semana passada para a Apifarma, isto não é crítica nenhuma à Apifarma, simpaticamente deram-me os dados de 2012, são cerca de 8 mil pessoas e tal. Então, mas quantos é que trabalham na indústria farmacêutica portuguesa, digamos assim, e quantos é que trabalham? São 8 mil, portanto há 26% da indústria farmacêutica que de facto são a indústria portuguesa, mas eu não posso aplicar 26% aos 8 mil, portanto fiquei sem saber
quantos médicos é que trabalham, ou medical affairs trabalham nesta indústria. Ou seja, efetivamente, no dia-a-dia, para aquela pergunta concreta, muitas vezes não encontramos essa resposta. Temos nós que ir aos sistemas ou procurar ou fazer buscas nesse sentido. Portanto, há de facto aqui um passo importante a dar e, para mim, aquilo que é fundamental no Big Data não é só a gestão de todo este manancial de informação. É, de facto, a capacidade que tem de monitorizar e antecipar e, portanto, ajudar, como já referi há pouco, na prevenção que o Sr. Professor falava há pouco de maneira tão veemente. Eu sou médico de saúde pública e, portanto, também é aí que eu centro o meu interesse. Portanto, em termos de oportunidades, há aqui oportunidades óbvias de gerar nova informação, de disseminar, de personalizar o tratamento para que assim o queiramos, para cada indivíduo, ou para grupos de indivíduos. A informação diretamente aos doentes, este também é um aspecto curioso, porque nós devemos ser das poucas indústrias em que não temos direto contacto com o cliente. Nós produzimos um medicamento, o Luís produz um device, mas eu não posso interagir com o doente. Eu interajo com o profissional que depois vai trabalhar. Tu lá te vais safar, mas eu não. E, portanto, a questão é que nós temos também que ter aqui uma capacidade, digamos assim, de perceber e de confiar, porque há aqui também um aspecto de confiança no relacionamento entre as várias instituições, para que o doente possa beneficiar com isto. E, como dizia há pouco, e acho que este é um ponto fundamental, o Value-Based Payments, ou seja, onde é que, de facto, as autoridades vão colocar os investimentos, tem muito a ver com o que é que de positivo podem obter com isso. E nós temos aqui, julgo eu, uma oportunidade fundamental para justificar, estimular a utilização mais aprofundada destas bases de dados, porque isso pode gerar evidence-based decisions. Obviamente que também há obstáculos e, sem me alongar muito, diria que aqueles que têm a ver com a proteção dos dados são, obviamente, um dos mais importantes. Também não podemos ter uma confiança cega nos sistemas. Os aviões voam em piloto automático, mas há sempre a possibilidade do piloto poder atuar em caso de necessidade, e os sistemas também, como sistemas que são, poderão eventualmente ter problemas. Gostava de referir que a Associação Europeia de Indústria Farmacêutica tem esta como uma das prioridades, e incluiu, tem-na debatido mensalmente, incluiu no IMI 2, e, portanto, o ponto que eu aqui queria salientar tem a ver com o último bullet point, que diz fundamentalmente que há um risco, obviamente, associado à utilização desta informação e as barreiras que poderão ser colocadas pelo privacy laws. Gostaria de lembrar que nós, durante 10 anos, tivemos desinvestimentos em Portugal na área dos ensaios clínicos. Que tivemos, desde o ano passado, uma nova lei de ensaios clínicos. Mas que essa lei de ensaios clínicos teve agora, um ano depois, que ser emendada, se quiserem, porque, exatamente por causa dos problemas levantados pela Comissão Nacional de Proteção de Dados, os auditores não tinham acesso à informação dos fecheiros dos doentes. E, portanto, não se pode perceber como é que nos dias de hoje não se percebe qual é o papel de um auditor. O auditor vai confirmar que, de facto, a informação que lá está é correta. E, portanto, com este tipo de postura, dificilmente nós vamos conseguir ter rapidamente as coisas implantadas em Portugal. E, para terminar, efetivamente, esta é a minha visão, sendo que o último ponto teria a ver, efetivamente, com o valor que este tipo de informação tem, que o Big Data tem, para, de facto, a decisão do dia-a-dia. Obviamente que todo este tipo de atuação permite uma longevidade maior, às vezes nem sempre com as funções cognitivas completamente mantidas. E um último pensamento relativamente às características de toda esta inovação. Muito obrigado. Ao Filipe Janel, fazer favor, da Siemens, para nos fazer a sua apresentação. Muito bom dia. Agradeço à Reitoria o convite para podermos participar nesta sessão e partilhar convosco uma perspectiva diferente daquilo que estamos habituados enquanto produtores
sobretudo de dados, que é o que somos, quer uma perspectiva in vivo, quer in vitro, e a apresentação de hoje vai um pouco nesse sentido. Isto é, no seguimento das apresentações que já viram, mais do que soluções, temos sobretudo aqui desafios que vos vamos colocar em função daquilo que vamos conhecendo e daquilo que produzimos diariamente. De facto, aquilo que é uma realidade é que os dados hoje, fruto das dinâmicas sociais, do envelhecimento, do crescimento da população e também da procura cada vez maior de serviços de saúde, os dados estão, de facto, aí para crescer, e já vos vou mostrar na escala em que estão a acontecer na Clinical Data, conforme poderão ver. Vamos focar-nos, sobretudo, nos tópicos que nos permitem, hoje em dia, garantir aquilo que nós queremos enquanto cidadãos. Por um lado, garantir o acesso à saúde, e posso partilhar convosco alguns dados daquilo que tem vindo a ser nos últimos anos, e são dados muito recentes, de 2010 e 2014, naquilo que é a nossa atividade Siemens, a quantidade e o crescimento que digamos, a procura por serviços de imagem tem vindo a ter nos últimos anos, e isto é um ritmo de crescimento que de facto não vai parar nos próximos anos, e é uma procura muito significativa, um crescimento que vemos praticamente 30% em apenas 4 anos. Por isso é uma taxa de crescimento muito grande em tecnologias já maduras e em utilização em prática clínica. Por outro lado, não nos basta ter a tecnologia, há que garantir este acesso. E este acesso também ele... Perdão, que fui para um sítio errado. Nesta questão da qualidade, temos de garantir que o fazemos com a quantidade necessária, mas sobretudo com níveis de eficiência cada vez maior. A procura estando a aumentar da forma que está, os custos e o investimento, como todos sabem, não podem crescer no mesmo ritmo, e por isso temos de fazer esta entrega de serviços com maior eficiência. Se repararem, ao longo dos últimos 4 anos, registramos também, por hora, níveis de eficiência muito maiores. Isto é, com a mesma tecnologia, nós conseguimos processar, passo a palavra, cada vez mais serviços, cada vez mais atividade, com uma mesma tecnologia. E isto traz níveis de eficiência aos prestadores de cuidados de saúde e, em último caso, aos próprios sistemas que, de alguma forma, suportam, os sistemas nacionais de saúde, que suportam esta atividade. Por último, e não menos importante, o número de doenças que cada vez mais nós trabalhamos. Cada vez mais nós vamos descobrindo novas doenças, ou de forma mais precoce, corrigindo se calhar, vamos descobrindo cada vez mais cedo potenciais focos de doença na população. E por isso vamos aumentando a procura de meios de diagnóstico e meios terapêuticos que de alguma forma permitam ou diagnosticar precocemente ou de alguma forma tratar cada vez mais cedo essa mesma doença. E nesse sentido, aqui há alguns dados sobre a investigação, mas mais importante do que tudo, mostrar-vos um pouco daquilo que tem vindo a ser o histórico de investigação e desenvolvimento e, consequentemente, também, sob um ponto de vista de inovação, daquilo que se vem incorporando na prestação de cuidados de saúde ao longo dos últimos anos. Mas o grande desafio está, de facto, ainda por vir nos dias de hoje. Se começámos a apresentação por falar da questão da acessibilidade, garantir a acessibilidade de forma cada vez mais uniforme às populações, falámos num segundo tópico da qualidade, que tem a ver com níveis de eficiência versus também a própria qualidade do serviço. Assistimos nos últimos anos, e eu acho que ainda estamos neste posicionamento, a questões da produtividade. Como é que conseguimos produzir mais, como é que conseguimos aumentar os outcomes daquilo que são a prestação de cuidados de saúde com a mesma tecnologia ou com a mesma capacidade instalada, uma vez que os recursos financeiros vão conhecer nos próximos anos sempre limitações. E por isso este tópico da produtividade, a capacidade de otimizarmos aquilo que é a prestação de cuidados de saúde. Mas não menos importante, e de facto o que nos traz aqui hoje é esta Next Generation Healthcare, que é a capacidade de trabalharmos os dados existentes e que produzimos diariamente em qualquer instituição de saúde e cada vez mais fora das portas das instituições de saúde. Como é que podemos trabalhar estes dados de forma concentrada, de forma a que os cuidados de saúde não só melhorem, não só aumentem, mas que ao mesmo tempo a qualidade e a quantidade versus preço também sejam controladas e otimizadas de forma útil. Hoje, a nossa presença enquanto empresa de engenharia no setor da saúde tem sobretudo a ver com esta panóplia de serviços e produtos onde estamos envolvidos. Quer nos métodos mais clássicos, onde já estamos, ou nas tecnologias mais clássicas, onde temos a nossa história feita de imagem, desde o raio-x, ressonância magnética e outros
quer através dos laboratórios de diagnóstico, mas também através da quantidade de serviços, dados que vêm dos sistemas de informação, serviço de consultadoria, educação e treino. Tudo esta informação que trabalhamos e as áreas, e que vos traduzo de alguma forma em áreas tecnológicas muito concretas, estes são o portfólio de sistemas que estão diariamente e constantemente a produzir dados dentro de um hospital ou dentro de um prestador de cuidados de saúde. E o grande desafio coloca-se, de facto, é como é que trabalhamos estes dados, como é que olhamos estes dados para que, de facto, eles constituam um suporte à decisão nesta melhoria dos cuidados de saúde. Muitos dados já vos passámos, estas unidades gigantescas, pelo menos para mim, ainda continuam a ser uma dimensão que é difícil às vezes de perceber, mas de facto elas estão aí. A realidade que vamos encontrar nos próximos anos a nível mundial é esta, é a produção massiva e muito elevada de dados, clinical data em particular, associada à prestação de cuidados de saúde e não só, também ao próprio acompanhamento da saúde em si, não só num tópico de doença. Cada vez mais começamos a encontrar a geração de dados também associados à área da saúde, fora portas daquilo que estávamos habituados, fora dos grandes hospitais, fora dos grandes centros de prestação de cuidados de saúde, e encontramos em múltiplos devices, em redes sociais, em equipamentos que cada vez mais começam a estar integrados e a fornecer dados muito relevantes. E as redes sociais, eu queria deixar também esta nota, que são de facto muito relevantes sob o ponto de vista da geração de informação que tem a ver com a prevenção ou com o diagnóstico precoce de determinados eventos. Aquilo que vos falava há pouco, da explosão de dados, representa aquele triângulo, ao quadrado, perdão, laranja versus o quadrado branco. Em 2010 nós estávamos naquele pequeno quadrado branco, a dimensão que estimamos para os dados. Em 2020 esperamos estar com o quadrado laranja. Como podem ver, a dimensão e a escala da explosão de produção de dados que está a acontecer neste momento dentro das instituições hospitalares é de facto considerável, é de facto uma dimensão como nunca antes encontramos e que nos levanta sobretudo desafios para como utilizar esta informação de forma simples, ágil, mas sobretudo que seja de valor para a utilização, em termos de gestão. Por outro lado, temos esta crescente geração de dados e de transferência de dados em termos de mobilidade dos dados, quer entre devices, quer entre localizações, que nós também podemos tirar partido desta mesma informação. Isto é, fazer sistemas comparativos entre várias regiões do planeta, aprendermos com boas práticas e fazermos também benchmark dessas mesmas práticas naquilo que é as práticas clínicas. Um outro tópico que já foi muito referido e que não deixa de ser muito relevante é a questão da privacidade, da inovação e também das questões que possam estar associadas à questão da privacidade do utente. É de facto um tópico muito relevante, é um tópico que nos leva a preparar muito bem tudo o que viermos a construir para o futuro, de forma a garantirmos sempre que temos acesso aos dados, garantindo a privacidade. Isto ainda mais se torna relevante quando trabalhamos numa escala mundial, onde as regras nem sempre são as mesmas, a perspectiva sobre o tema é totalmente diferente de país para país, ou de região, aliás, do mundo para outra região do mundo, e onde estes tópicos devem estar, de facto, sempre em cima da mesa, condicionando ou orientando aquilo que é a nossa atividade. Um dos outros temas, e que enquanto Casa de Engenharia temos vindo a levantar frequentemente em Portugal, e a nível europeu sobretudo, que é o tema dos cientistas, dos engenheiros, em particular com o perfil IT. É de facto uma grande mudança do que estamos a assistir hoje. Se antes nós tínhamos, inclusive nos nossos quadros, uma grande procura de engenheiros mecânicos, de engenheiros eletrotécnicos, de engenheiros físicos, hoje cada vez mais encontramos a necessidade de incorporar outro tipo de valências. Valências, sobretudo, orientadas aos sistemas de informação, que nos permitam trabalhar, digamos, ajusante todo este manancial de informação e contribuir determinantemente para suportar aquilo que são os prestadores de cuidados de saúde nas melhores decisões. E este é um tópico que está em cima da mesa e que para a Universidade de Lisboa eu acho que é também um grande desafio, que é como fazer esta atração cada vez maior para as áreas dos sistemas de informação, para a informática, que são de facto críticas à própria sustentabilidade das empresas que de facto necessitam deste tipo de recursos nos países onde estão a operar. Um dos outros tópicos é também, ou das outras variáveis que condicionam o tema do Big Data, é a dimensão daquilo que produzimos. Cada vez mais, e aqui reportando em específico ao tema da imagem médica, aquilo que produzimos cada vez mais é maior.
Nós temos isso nas nossas máquinas fotográficas domésticas, em que cada vez mais produzimos fotografias com melhor qualidade, com maior dimensão, com fecheiros com maior dimensão que queremos gerir. E, nesse sentido, algum exemplo de como, ao longo dos anos, a imagem médica tem vindo a crescer de forma muito significativa a dimensão da sua atividade, do seu data que está a gerar, e isto é significativo e leva-nos aos desafios, de facto, dos bytes que temos de produzir. Por outro lado, o tema da conectividade. Já falámos hoje da necessidade da interoperabilidade. Isto leva-nos a 2 desafios. Eu diria que o primeiro é, de facto, garantir a interoperabilidade de todas as aplicações e sistemas que temos, quer mais formais dentro das instituições hospitalares ou mais informais, naquilo que começam a ser os devices mobile que cada um de nós começa a ter e que reporta dados, mas, sobretudo, o segundo tema, que é a questão da qualidade desses mesmos dados. Como é que garantimos a qualidade, a fiabilidade e, como dizia há pouco o doutor, a veracidade desses mesmos dados? Porque, na verdade, este é um tópico que, quando começamos a produzir muitos dados, começamos também a produzir muito lixo, na verdade, que nos vai, muitas vezes, alterar os resultados ou condicionar, muitas vezes, os resultados que pretendemos. Por isso, dentro destas linhas de desafios, este não deixa de ser um tópico a ter em conta em trabalhos que venhamos a realizar no futuro. Por isso, e em resumo, de facto, a informação clínica que hoje é produzida tem, de facto, uma realidade desconhecida até à data e que nos coloca desafios com uma dimensão que, de facto, são totalmente diferentes para aquilo que conhecíamos. Nessa perspectiva, é nessa perspectiva que a Siemens, em também colaboração com parceiros, quer sejam da indústria, quer sejam também académicos, olhamos para o futuro de uma forma muito esperançada em como podemos trabalhar em conjunto para, de alguma forma, tirarmos valor de toda esta informação que produzimos, como é que poderemos articular projetos em conjunto com a universidade, integrando outros parceiros industriais, que, de alguma forma, permitam trabalhar esta informação que geramos e transformá-la em algo de útil que suporte a decisão sob o ponto de vista de gestão. E, nesse sentido, e para terminar, deixo 6 desafios que, de alguma forma, são desafios ou linhas de investigação passíveis de serem trabalhadas no futuro e que não são mais do que a capacidade de como é que poderemos trabalhar este tópico em termos de investigação, quais são as valências, quais são as ferramentas, quais são as condições que necessitamos para o fazer, o tópico da transformação do data em informação, como é que o vamos trabalhar, como é que o orientamos, que tipo de informação é relevante daquela que não é, a lógica do suporte ao self-care e também a geração informal de dados, que muitas vezes é mais difícil de controlar e, como tal, se torna um desafio sob um ponto de vista de trabalho. O trabalho com os providers, os prestadores de cuidado de saúde que geram informação e como é que vamos apoiar nesse mesmo controle e nesse mesmo desenvolvimento de conhecimento em torno de toda esta data que é trabalhada. E depois o aumento da awareness, da sensibilização da população e também dos profissionais para o tema da informação, do data, mas sobretudo da qualidade dessa mesma informação. São vários os exemplos e projetos que temos já a decorrer, também em meio universitário, de dificuldades que encontramos em ter resultados pelo simples facto de a fonte de dados com que trabalhamos ter pouca qualidade e, como tal, o desafio torna-se ainda maior. E, por isso, deixo estes 6 desafios para o trabalho futuro, que é um trabalho que ambicionamos realizar em conjunto com a Universidade de Lisboa e também com os parceiros da indústria com os quais já vimos trabalhando, porque, de facto, é um tema que está em cima da mesa, é um tema que nos próximos anos vai ter uma dimensão muito grande e na qual precisamos de encontrar sinergias e trabalho conjunto para produzirmos um trabalho que seja de utilidade para todos os parceiros. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu pedi agora ao Dr. Luís Pereira, da Medtronic, por favor, de fazer a sua intervenção. Bom dia a todos. Queria agradecer ao professor Rogério Gaspar e ao professor Fernandes o convite que fizeram e faço votos para que isto seja de facto uma movida em Lisboa e que esta rede se propague e que seja um grande sucesso. Da minha parte, eu gostaria aqui hoje de fazer o seguinte, tenho 3 objetivos. O primeiro é sensibilizar-vos um pouco mais para os dispositivos médicos
e para o tema da investigação dos dispositivos médicos. Fiquei muito agradado porque todos os meus colegas tocaram nos devices, portanto eu fiquei muito contente. O próprio vídeo mostra muito software que são dispositivos médicos. O segundo objetivo é sensibilizar para a oportunidade que é, neste momento, para a investigação, a nova legislação que vai ser introduzida para os dispositivos médicos. E o terceiro, enfim, um pouco mais arriscado, é um compromisso que eu tenho, Luís Lopes Pereira, não necessariamente o Diretor-Geral da Medtronic, que tenho em ajudar e em pôr Lisboa no mapa da investigação. Porque pôr Lisboa é também pôr Portugal, mas, obviamente, temos que começar por Lisboa. Relativamente ao Big Data, eu creio que há muita coisa que já foi dita. A Medtronic, neste momento, adquiriu uma grande empresa, que é a Covidien, e, portanto, eu não tenho dados concretos. Esta semana vou fazer o kick-off da empresa, já com o novo logo. Portanto, eu não trago dados da Medtronic mais Covidien, mas vou sensibilizar-vos para as diferenças que há entre a investigação clínica no que diz respeito ao dispositivo médico e, por exemplo, em comparação com o medicamento. Eu estou muito alarmado com isso, porque quem vai fazer a avaliação dos dispositivos médicos pelas autoridades, portanto, pelo Infarmed, são pessoas que estão essencialmente habituadas a trabalhar com fármacos, com química, e nós somos mais para a física, e, portanto, estou muito preocupado com isso. Obviamente não faço guerra política às autoridades, antes pelo contrário, tenho sido cooperante. Ainda ontem estive num longo debate com o SINADS, que é, portanto, o organismo que vai fazer essa avaliação e que também vai fazer a avaliação dos medicamentos. E estamos cooperantes, mas há diferenças que são essenciais. E a primeira diferença tem a ver com este ciclo de investigação que há. O ciclo de vida de um produto, de um dispositivo médico, é de 2 anos, não chega a 2 anos às vezes. Portanto, é uma investigação contínua. Não se pode comparar com a do medicamento, que é uma molécula, não é? E estuda-se o efeito dessa molécula, que é estática, estuda-se o efeito dentro do corpo humano. Tudo bem. O nosso produto, enquanto está a ser avaliado, está a ser alterado, está a sofrer inovação tecnológica. E, portanto, é uma investigação que é, de facto, contínua. Por outro lado, há também o facto de, no que diz respeito aos dados de um dispositivo médico ativo, por exemplo, um pacemaker, um estimulador com energia, Deep Brain Stimulation, portanto, estimulador do cérebro profundo, portanto, estimulação elétrica profunda no cérebro, por exemplo, e outros devices que são implantáveis a ativos, eu estou continuamente, eu posso monitorizar o doente continuamente. Isto é um big data fantástico que qualquer hospital ou centro que tenha este tipo de tecnologias tem neste momento ao seu dispor. Por exemplo, Santa Maria tem todas estas tecnologias neste momento. E ainda há o facto de, por exemplo, uma prótese endovascular, nós sabemos exatamente qual é o modelo, o lote e o doente que a tem, que é o Sr. José Maria tem. Nós não, nós a empresa não sabemos, mas o hospital sabe. Esta monitorização do doente é possível graças a um sistema que nós temos na Medtronic, que se chama CareLink e que passa pelo doente cardíaco, com arritmias, passa para o doente da neurocirurgia, que tem Parkinson, por exemplo, agudo, passa para a diabetes, portanto, a mesma tecnologia que permite o doente ser monitorizado a qualquer momento num centro de investigação ou no centro em que ele está a ser seguido. Este processo tem que ser muito rápido, porque senão nós perdemos o comboio. E tem que ser muito rápido, porque, ao contrário da indústria farmacêutica, que nasce a partir de uma indústria que é química ou biotecnológica, a nossa vem de tudo o que é indústria. Desde a indústria têxtil, a indústria metalomecânica, a indústria eletrónica, a indústria de plásticos. Todas estas indústrias produzem e estão constantemente a produzir dispositivos médicos. Há 750 mil tecnologias disponíveis na Europa de dispositivos médicos. Se nós quebrarmos este ciclo rápido, vamos atrasar o comboio. E, portanto, temos que ser muito ágeis também a fazer esta investigação e a fazer este circuito. A lei, de facto, vai impor mais investigação, especialmente a nível do pós-market. Portanto, o pré-market é, desde a criação do desenho, há os estudos pré-clínicos, depois há uma avaliação clínica feita por uma agência de notificação,
E depois entra na certificação CE, que depois tem a autorização da autoridade competente. Mas este ciclo está sempre a ser investigado e, portanto, o doente está sempre a ser, portanto, o próprio produto está a ser sempre alterado. Portanto, isto é uma melhoria contínua, como está aqui a dizer. Ora, qual é a base neste momento que se exige a um dispositivo médico para ser aprovado? É essencialmente, no que diz respeito à fase pré-market, um estudo clínico ou pode ser até um estudo de equivalência. E é contra isto que as autoridades europeias estão a tentar lutar. Ou seja, não basta ter um estudo de equivalência para se introduzir um produto e, portanto, vai-se diminuir essa possibilidade, que é, claro, que um penso, enfim, não precisa de um grande estudo, não é? Pode ser introduzido, mas um dispositivo mais complicado, e isto tem a ver depois com a classificação dos dispositivos, que eu aqui demoraria muito tempo a explicar, mas tem a ver com a complexidade que eles têm. À medida que vão ser mais complexos, obviamente, exige-se mais dados. E, portanto, a oportunidade, isto houve em 2012 várias propostas que já foram transformadas em lei, e que começam pelo pré-market, especialmente vai-se dedicar à classe 3, portanto vamos ter muitos estudos de classe 3, portanto obrigatórios. Cá está, portanto o critério equivalente vai ser, enfim, amortizado, vai ser diminuído, e a conformidade vai exigir que a autoridade competente esteja sempre presente na aprovação das novas tecnologias. O pós-market, que é já uma realidade, especialmente com registros, vai ser intensificado. Portanto, vai ser mais mandatório. E, portanto, tudo o que é registros que já se fazem hoje vão ter que ser feitos de uma forma mais científica. Isto vai obrigar a que os centros, hospitais, que a Siemens está muito bem a pôr mais equipamento e mais sistemas para fazer estudos clínicos, essa base de dados vai ter que existir, vai ter que ser utilizada. Porque neste momento a nossa base de dados, que é proporcionada pelo CareLink, na minha opinião, é muito pouco utilizada em estudos clínicos, ou poderia ser muito mais utilizada do que é atualmente. Por outro lado, e isto também é muito importante, vai haver auditorias de qualidade, o que vai também garantir também que estes processos se façam de uma forma que promova a eficiência e a eficácia dos dispositivos médicos. E isto é muito importante, porque eu não quero vender dispositivos médicos que não sejam eficazes. E é possível, e eu estou de acordo, em que se promova o compromisso de eficácia das tecnologias médicas, tal como se exige hoje com os medicamentos. Aí estamos de acordo. O que eu não estou de acordo é que se use o mesmo sistema de eficiência, ou seja, de dados de clínicos, que se exija, portanto, um medicamento, porque é um processo contínuo. Por exemplo, eu dou-vos um exemplo. As válvulas cardíacas que podem ser postas neste momento percutaneamente. A válvula tinha um problema inicialmente. Enquanto estava a ser avaliada, esse problema foi resolvido. Como é que eu avalio? Os dados clínicos que eu tenho iniciais não me permitem tirar uma conclusão quando eu chego ao fim do processo. E, portanto, temos que ser muito inteligentes, pragmáticos, usar a subjetividade de uma forma com bom senso e definir o que é bom, o que é mau. E aqui há um aspecto também muito importante, é que ao contrário do medicamento, o dispositivo médico depende da habilidade e da perícia de quem o usa, de quem o introduz, de quem o implanta. E isso às vezes não é avaliado na eficiência e nos estudos de eficiência. Portanto, o treino é muito importante e todas estas fases são fundamentais para que estes sistemas funcionem. O que é que... Isto não está... agora está a andar. Último slide. O que é que está a acontecer de facto? Não é? Portanto, neste momento, a nós vai-nos ser exigida mais evidência clínica e, portanto, nós vamos trabalhar para isso. Depois, há novos ciclos de inovação que estão a alterar completamente o panorama mundial. E porquê que eu digo isto? Porque antes a investigação nascia nos Estados Unidos e na Europa, e agora pode nascer no terceiro mundo, e vem com soluções muito mais económicas, e vem poder alterar completamente o nosso sistema de financiamento da saúde inclusiva.
Um exemplo, a Medtronic adquiriu há pouco tempo um sistema de diálise que só usa 3 litros de água destilada. Uma caixinha, que o doente anda com ela e faz a diálise. O que é que isto vai dar? Ainda não sabemos, mas que isto pode revolucionar completamente a diálise que é feita neste momento, pode. E é esta inovação que é um caos bem-vindo, não é? Que pode alterar completamente o panorama da saúde nos próximos tempos. Esta parte da monitorização de doentes implantados eu já falei. O que nós vamos precisar, certamente, e é esse o meu compromisso, é de abrir mais centros de investigação e de treino na Europa. E eu, da minha parte, o compromisso que eu tenho com esta rede de saúde é pôr Lisboa nesse mapa. Tenho algumas promessas, portanto, senão não estaria aqui a falar tão abertamente, mas creio que estamos a fazer um bom trabalho já, por exemplo, com Santa Maria, estamos a fazer já estamos a fazer um trabalho de ir à procura de eficiências e essas eficiências traduzem-se também em mais investigação. Creio que nos próximos tempos teremos que falar bastantes vezes mais com a Universidade de Lisboa e também com Santa Maria para poder chegarmos a este centro, a pôr Lisboa, portanto, neste mapa da investigação dos dispositivos médicos. Uma última nota. Como eu disse, os dispositivos médicos nascem de várias indústrias e nós em Portugal temos algumas indústrias que são essenciais para a nossa economia e que através delas se podem produzir dispositivos médicos, como por exemplo os têxteis, que já produzimos e exportamos cerca de 400 milhões, que é 1/3, segundo o L-Cluster, as contas feitas por Joaquim Cunha, é 1/3 daquilo que nós exportamos. Já exportamos mais do que o vinho em saúde. 2/3 são medicamentos, 1/3 são dispositivos médicos, mas há alguns dispositivos médicos que ainda não estão contados. E numa reunião que eu e o Joaquim tivemos com o Ministro da Economia e com o Ministro da Saúde, chegámos à conclusão que nós não sabíamos, é que nós exportamos mais que o vinho, disse-nos o Secretário de Estado da Economia, se não estou em erro. Portanto, nós exportamos mais do que o vinho. Só que não se conta ainda com os serviços, com o software, por exemplo, que eu acho que já se faz muito software que são dispositivos médicos e que, portanto, que podem alargar esta fatia dentro e também o volume daquilo que se exporta em saúde. Mas fica aqui o compromisso, portanto, de pôr Lisboa no mapa da investigação em dispositivos médicos através da Medtronic. Muito obrigado. Propunha que abríssemos a discussão. Pergunto se algum dos membros do painel quer adicionar algum comentário ou fazer alguma pergunta ou comentário às outras intervenções, mas abria também já a audiência, se alguém estiver interessado. Eu tenho aqui um conjunto de questões que se me colocaram, mas daria a primeira palavra a quem entendesse intervir. Temos ali alguém? Temos. Bom dia, o meu nome é António Duarte, da Faculdade de Medicina Veterinária. A pergunta é destinada ao último orador da Medtronic. Eu fico perplexo qual é a razão de não haver uma aprovação, um sistema de avaliação centralizado, porque é que todos esses dispositivos médicos, a grande maioria dos quais não são certamente concebidos nem produzidos em Portugal, têm que ser aprovados também em Portugal. A aprovação tem a ver com o registro. Há um registro que tem que ser feito, não é? E, portanto, a partir do momento que tem já a marcação CE, o produto está aprovado e pode ser introduzido. Agora, o que eles querem é fazer uma avaliação de tecnologias e enfim, têm todo o direito de o fazer, embora seja obviamente polémico, mas têm todo o direito de o fazer. Querem fazer uma avaliação que inclua não só a parte de eficiência clínica, como também a parte económica. Ok? Agora, isso é criticável e eu posso já... As críticas que ontem fiz, por exemplo, aos Sinados, é que o regulador, o prestador, o financiador, é todo o mesmo. E, portanto, é um sistema viciado, na minha opinião. Portanto, na nossa opinião, isso seria correto se fosse uma agência independente que não fosse do Estado. É sempre o Estado que é o prestador, o regulador,
o financiador e pronto, faz tudo, é ele próprio que faz todo o processo. E esse sistema está viciado, de facto. Nós preferimos que fosse, portanto, uma agência independente, que fizesse a avaliação. O Infarmed não é uma agência independente, na nossa opinião. E, portanto, estou de acordo consigo nesse aspecto. Agora, isto não quer dizer que nós não cooperemos para, obviamente, sempre tendo o doente como objetivo e que seja bem tratado e que, obviamente, as tecnologias sejam eficientes e eficazes. Mais perguntas, intervenções? Eu devo dizer que, em relação a este comentário do Dr. Luís Pereira, eu talvez dava uma brevíssima informação, eu partilho da sua opinião. E aqui há uns anos, estão aqui presentes na sala alguns dos intervenientes desse projeto, tentámos fazer um consórcio académico destinado, que envolveria várias escolas com interesse na área da medicina, da farmácia e de economia, fazer uma estrutura que se dedicasse à avaliação das tecnologias, porque aquilo que tocou é muito importante. Nós, durante todo o processo de implementação e desenvolvimento de um dispositivo médico, há alterações que são incorporadas e depois a dificuldade está em avaliar também essas alterações. E quando temos que as comparar com dados que são muito anteriores. Bom, eu devo dizer que não encontramos nenhum apoio superior para que fosse criada uma estrutura autónoma, independente do governo, com respaldo académico que pudesse desenvolver esta missão. E foi-nos dito rapidamente e de uma forma muito sintética que essa era a missão do Infarmed, ponto, e acabou a discussão. Perdemos. Fomos perdendo várias coisas ao longo deste percurso. E é neste sentido de perda que eu gostaria que todas estas reuniões não fossem mais uma perda de iniciativa, mais uma perda dos nossos objetivos, da nossa esperança. E aqui pergunto, o que é que nós ouvimos falar da organização do futuro? Dados extraordinariamente importantes. Como é que nos inserimos nessa linha, nessa atuação? E há, com certeza, pequenas decisões que podem ser tomadas. Se vamos esperar por uma decisão global ao nível de todo o país, nunca lá chegaremos. Temos que ser locais, focados e bem determinados e bem individualizados na nossa ação. Falou-me há bocado de uma iniciativa. Quero concretizá-la. Bom, enfim, ainda não é bem uma iniciativa, mas efetivamente é mais uma proposta do que uma iniciativa. Realmente, toda esta importância dos dados que tivemos vindo a falar hoje e a discutir aqui e a abordar durante a manhã, algo com que nos temos deparado em termos de mercado, e aliás alguns dos colegas do painel mencionaram esse mesmo facto, é a necessidade de ter profissionais, de ter pessoas corretamente formadas para o tratamento e a gestão correta destes dados. Hoje já se fala, a nível empresarial, no CDO, o Chief Data Officer, não é? O CDO. Precisamos de olhar, e as universidades têm uma responsabilidade, e nós, indústria, em apoiá-las e trabalhar com elas nesse sentido, de formar corretamente estas pessoas. Estes vão ser os empregos do futuro, vão ser áreas onde vamos necessitar de recursos, onde vamos necessitar de pessoas com essa capacidade, com essas competências, que olhem para os dados não só do ponto de vista interno e poderem salvaguardar esses dados, o capital intelectual da empresa, mas também que olhem para os dados externos e que possam fazer sentido e que possam garantir a tal veracidade que já muitos falámos hoje durante a manhã, desses mesmos dados, dessa mesma informação. Portanto, deixo aqui, de facto, o desafio, começarmos a pensar no Chief Data Officer e começarmos a identificar em conjunto áreas de formação mais específica nessa área. Não é? Eu aproveitava para fazer aqui um comentário, talvez não como moderador,
mas foi aqui referido muito explicitamente a falta de profissionais qualificados na área das tecnologias de informação. Este é um problema muito sério, enfim, de Portugal, da Europa e provavelmente do mundo. Neste momento há uma estimativa de que há 5.000 posições por preencher em tecnologias de informação em Portugal, um número que vai evoluir para cerca de 15.000 em 2020. Esse número é 1 milhão para toda a Europa. Esta área, obviamente, isto são em todos os domínios, tanto em telecomunicações, em energia, em transportes, mas a área da saúde é uma área onde, obviamente, essa falta também se vai fazer notar. Falamos aqui não só de informáticos propriamente ditos, mas especialistas em comunicações, mas também pessoas com formação em estatística, em matemática aplicada, enfim, na capacidade de tratamento de dados. Eu acho que, embora apenas indiretamente relacionado com este tópico, aqui a Universidade de Lisboa e as pessoas envolvidas têm também um papel importante na sensibilização do país, do governo e da sociedade para a importância da formação nesta área, pelas grandes oportunidades que existem para os jovens, que é uma coisa, como sabemos, não existe em todos os domínios, mas também pelo valor acrescentado que isso traz à economia do país. Nós, neste momento, temos muitas empresas que não aceitam novos projetos, novos trabalhos, porque não têm os profissionais para as executar. E este problema vai ser cada vez mais profundo e vai, obviamente, chegar também à área das tecnologias da saúde, como qualquer pessoa que já tenha dirigido uma instituição ou um hospital sabe pelos desafios que tem, a tentar implementar novas mudanças e melhorias nos sistemas de informação. Não sei se temos aqui mais algum pedido de intervenção. Posso só dizer uma coisa? Sou eu. Que é assim, eu acho que em Portugal há uma espécie de Silicon Valley de software. Nós temos multinacionais de software já, e que absorvem toda esta gente, e, portanto, secam completamente o resto do mercado. Não sei se talvez o Filipe possa confirmar ou desconfirmar isto. Felizmente que temos isso, mas o problema é mais geral. A falta é muito generalizada e o problema não é só de Portugal. E acho que fizeram a conta, portanto, o tal 1 milhão de pessoas que eu estava a falar ao nível europeu, claro que a Alemanha também tem os seus pequenos Silicon Valleys, e a Holanda e a Dinamarca, mas o problema é muito generalizado. Neste momento, eu acho que, enfim, sou familiar porque eu sou engenheiro informático e, portanto, conheço bem esta área. É uma área que, de alguma maneira, cria a sua própria necessidade. O desenvolvimento de novas aplicações, de novos sistemas, cria a necessidade de novas aplicações e novos sistemas. Enquanto noutras áreas, por exemplo, na medicina, mais médicos, em princípio, não criam a necessidade de mais médicos, esperemos nós, não é? Pelo contrário. Enquanto que a informática, esta área das tecnologias de informação, autoalimenta-se um pouco. O desenvolvimento de novas soluções cria novas necessidades. E esta é uma questão que poucos governos atacaram devidamente, mas alguns estão a fazer fortes esforços. Por exemplo, no Reino Unido, há neste momento uma alteração muito profunda do ensino ao nível do ensino secundário, por forma a que os jovens sejam sensibilizados e educados de maneira a terem formação desde muito cedo nesta área e depois poderem tomar as opções que eles consideram, que o Governo considera mais corretas no ensino superior. Eu acho que Portugal não tem feito, obviamente, nada neste aspecto. Se tem feito alguma coisa, tem sido andar para trás, mas outros países têm iniciativas semelhantes. Eu acho que era muito importante termos aqui, estudarmos estas boas iniciativas de governos europeus e provavelmente a Coreia tem também iniciativas excelentes nesta área, porque isto representaria um importante fator de competitividade a nível nacional, não só pelas tecnologias de informação propriamente ditas, mas pelo desenvolvimento que elas trariam das outras áreas, entre as quais esta do Big Data aplicada à saúde. Penso que... Suficientemente, agora sim. Pedro Grilo, Câmara Municipal de Lisboa. Em primeira mão, queria me congratular com a iniciativa desta Semana da Inovação e, portanto, em nome do vereador João Carlos Afonso, cooperador dos Direitos Sociais da Câmara Municipal de Lisboa, congratular-nos com esta iniciativa e os nossos parabéns à equipa reitoral e a toda a equipa que organizou e, em particular, ao professor Rogério Gaspar. Não tinha previsto intervir, mas foi-me suscitado pelas duas intervenções anteriores, penso que da Cristina Semião, da IBM, e depois por um dos moderadores.
e deixar-vos nota de que a Câmara Municipal de Lisboa, reconhecendo justamente a importância da temática da informação, da Big Data e dos dados, está neste momento a iniciar a implementação de um dos seus projetos estratégicos, que é um centro de operações integradas, portanto um centro de inteligência analítica em termos de cidade, sobre o qual assentará, enfim, diversas áreas de funcionamento urbano, entre as quais a energia, a mobilidade, a eficiência energética nos edifícios, mas estamos neste momento a equacionar, decorrente da nossa participação justamente no EIT-ELSE, e portanto aqui em estreita articulação com a Universidade de Lisboa, a área do envelhecimento e da saúde. E portanto, deixando esta nota, deixo também o desafio na articulação com os diferentes atores potenciais que estão hoje aqui presentes, alguns dos quais com quem já temos, enfim, desenvolvido algumas conversações, quer da esfera pública, quer da esfera privada, e, portanto, deixar nota de que estamos atentos a esta área e é uma área, portanto, que o Executivo Municipal tem por prioritária e sobre a qual está a avançar com projetos. A segunda nota que queria aqui deixar também é de que, justamente, ao termos considerado esta uma área, a área da saúde, uma área crítica e importante, que está de algum modo plasmada nos nossos diferentes documentos estratégicos, em particular no documento estratégico que envolve a utilização dos fundos comunitários neste novo ciclo, 2014-2020, e também no Plano Diretor Municipal, que justamente estabelece esta área como uma área prioritária e, portanto, que tem alguma, digamos assim, incidência territorial em alguns planos de investimento que a Câmara tem vindo a colocar em cima da mesa. Dois exemplos apenas, no que refere ao novo Hospital Oriental de Lisboa e com tudo o que tem a ele associado naquela área e com efeitos multiplicadores regionais, naturalmente, mas também a colina de Santana, com o seu programa de ação territorial e também com os vários aspectos que relativamente à saúde estão contemplados e que estes dois projetos, obviamente, não estão dissociados um do outro. Portanto, estamos abertos a todo o tipo de interações com os diferentes parceiros aqui hoje presentes, com aqueles também que, não estando hoje, poderão estar amanhã na iniciativa sobre a Rede Valor, tendo por base a inovação como um dos aspectos para os quais também temos acarinhado com aquilo que tem, digamos assim, a iniciativa que mais mediatização teve, a Startup Lisboa e a rede de empreendedorismo, que já mereceu um prémio europeu este ano, pondo em rede, enfim, os diferentes centros de transferência de tecnologia e conhecimento na cidade. Obrigado. Muito obrigado pela sua intervenção, que foi muito importante. E, de facto, é consolador e reconfortante perceber que a Câmara Municipal de Lisboa está profundamente empenhada na transformação e no desenvolvimento de Lisboa como grande cidade promotora e captadora de inovação e de investigação. Eu ouvi com muito interesse as suas propostas. Aliás, por ação do professor Rogério Gaspar, tivemos a oportunidade, o professor Lindo Oliveira e eu participámos de uma reunião com elementos da sua equipa, da equipa da Câmara Municipal, no qual lhes fizemos um pedido muito interessante, que eu espero que se veicule por esta assistência também para si, que era de que há várias colinas em Lisboa e há uma colina funcionante, já com provas dadas na área da biomedicina, da investigação, da inteligência, das tecnologias,
das engenharias, da medicina. Essa colina que se dispersa por toda a cidade chama-se Universidade de Lisboa. E eu acho que nós podemos participar ativamente nesse projeto. E aqui o que lhe peço é que foi o que transmiti também aos seus colegas. Nenhum de nós tinha sido ouvido. Nenhum de nós tinha sido ouvido na elaboração desse projeto. E foi, o professor Arlindo, recordar-se-á o que foi alguma da perplexidade que algumas das ideias que estão a ser trabalhadas e a execução no âmbito da Universidade de Lisboa e nas nossas instituições, a surpresa que suscitaram. Portanto, muito obrigado pela sua intervenção. Está aqui na audiência a professora Helena Monteiro, que da outra vez falámos a propósito do problema da pouca agilidade da legislação portuguesa em relação à análise e trabalho da informação clínica. Isto já foi abordado aqui por alguns dos nossos palestrantes. Estamos perante uma mudança, espera-se uma mudança de paradigma com a nova legislação. Quer acrescentar alguma coisa sobre isso? Muito bom dia. Não estava a pensar fazer pergunta nenhuma, mas o professor desafia-me. Aqui a questão que se coloca é que Portugal, nos últimos anos, sofreu uma transformação brutal. E de não ter os seus registros digitalizados nas entidades prestadoras de cuidados de saúde, e aí me refiro, nem ter cadastros para tal, não havia o cadastro dentro das entidades, o cadastro dos médicos, só cada entidade é que tinha, e nem dos enfermeiros, e portanto não havia registros, tínhamos em papel, tudo disperso. E nos últimos anos, 5 anos, 6 anos, tem sido 7 anos de não ter nada digitalizado, exceto pequenos núcleos de hospitais, devido a determinadas opções e determinadas visões estratégicas mais viradas para a digitalização dos registros. Neste momento passamos a ter. E a legislação tem vindo nesse sentido, e a informação centrada no doente, no utente, mais do que doente, no utente, mesmo numa promoção e num cuidado pela sua própria saúde, é cada vez mais evidente. Portanto, de não ter nada, vamos passar a ter imensos registros digitalizados, mas os sistemas também ainda não falam uns com os outros. E, portanto, como os sistemas não falam uns com os outros, eu posso ter o Centro Hospitalar Lisboa Norte com imensa informação. A dos equipamentos ainda não existe, deve ir para o lixo neste momento, mas há de ser aproveitada naturalmente daqui a mais uns tempos. Agora, é preciso ter uma arquitetura integrada para tirar partido desta informação, porque não é estalar os dedos e as coisas acontecem. Precisamos de formação e precisamos, acima de tudo, que numa ótica de governance global do país, na área da saúde, e de governance das instituições e da área do sistema de saúde nacional, que tem os públicos, os privados e os sociais, e a área dos públicos, o Sistema Nacional de Saúde, que se articulem no sentido de criar linhas de comunicação e de dados. Não podemos ir a todas de um instante para o outro, não podemos ir de um momento para o outro salvar o mundo, é mentira, mas para os programas que são estrategicamente decididos em termos nacionais como sendo os mais relevantes. E eu aí foco uma vez mais a parte cardiovascular, a parte da diabetes, a parte da obesidade, a parte da educação, da literacia da saúde, a vários níveis. Portanto, há vários projetos que estão no nosso do Plano Nacional de Saúde. Se é para vigorar até 2020, apostemos nisso e criemos uma rede. Nós, na universidade, somos 18 escolas, temos know-how, temos capacidade e queríamos trabalhar com o mercado, porque o mercado nos estimula, nos ajuda e nos catapulta para os mercados internacionais, nomeadamente a Europa, nesta rede onde nós estamos. E nós somos pequenos, mas de pequenos ficamos grandes. Precisamos é de concentrar os nossos esforços num determinado sentido, e a legislação hoje está nesse caminho. Precisa de ser utilizada, e temos uma questão de governance em termos globais. Mas ficamos grandes. Muito obrigada.
quer fazer algum comentário? Pegando nestas suas últimas palavras e na questão do sermos grandes, trazia-vos uma nota que eu acho importante e que já tenho referido em várias sessões, em particular da Siemens. A Siemens representa 0,4%, a Siemens de Portugal representa 0,4% da Siemens global. Como é que pegamos numa realidade destas e nos tornamos maiores? E esse é o grande desafio. Daí há pouco eu ter referido a questão dos recursos humanos, nomeadamente devidamente formados em determinadas áreas, porque de facto este crescimento maior do que aquilo que os números muitas vezes representam só se consegue através de uma coisa que é conhecimento. É valor que adicionamos por conhecimento. E fruto dessa estratégia, nós hoje temos 18 centros de competência, 4 estão agora a ser instalados em Portugal, nas diferentes áreas de atividade, desde energia, mobilidade, saúde, que não são mais do que a retenção em Portugal de engenharia e de conhecimento que exportamos a partir de Portugal para o resto do mundo. E falta-nos, de facto, muitas vezes, é encontrar no mercado parcerias, quer governamentais, quer institucionais e outras, que nos ajudem a crescer ainda mais estes centros de competências para alavancarmos a partir de Portugal a engenharia. No nosso caso, somos uma casa de engenharia, outras competências com certeza existirão noutras áreas do saber, mas sobretudo alavancarmos a partir de Portugal recursos humanos que temos diferenciados, perfeitamente qualificados e competitivos a nível internacional e que queremos promover. E de facto esse é o grande desafio. O desafio é sermos maiores do que muitas vezes a estatística nos mostra, através do conhecimento, através da investigação e desenvolvimento, que eu acredito pessoalmente que só é possível através de relações, quer da indústria, com o meio académico e, no caso da saúde, com o terceiro pilar que é fundamental, que são os prestadores de cuidados de saúde. Sem trabalharmos nestes 3 pilares em consonância, eu penso que será difícil encontrarmos uma estratégia comum, e partilho totalmente a sua preocupação relativamente à questão do governance que existe, porque nós falamos muito de data e hoje falamos muito de dados, mas muito cuidado com os dados que temos, porque muitos deles têm pouquíssima qualidade, são baseados em tecnologias que têm 20 anos, e é isto que estamos a falar, e não podemos muitas vezes ter confiança nestes dados que são produzidos em tecnologias que têm 20 anos. Os sistemas de informação têm um ciclo totalmente diferente de renovação. E esse é um grande problema que a crise, a meu ver, veio até agravar um pouco com algum desinvestimento em renovação tecnológica, nomeadamente na área da IT e de sistemas de informação. Por isso, este é um tópico, porque nós temos muito interesse em trabalhar estes tópicos do Big Data, mas se a informação não estiver lá, nós não conseguimos, de facto, gerar novos centros de competência em Portugal. Outros países o farão, que estão fortemente a apostar na qualidade e neste Chief Data Officer de forma muito significativa. Temos mais alguma inscrição? Sim, antes de lhe dar a palavra, quero dizer, de facto, que esse tocou bem num desafio fundamental. Eu acho que, no seu contexto, é possível que a Universidade de Lisboa constitua um cluster capaz de poder colaborar e desenvolver um conjunto de tecnologias, de aplicações que nos transformem num centro de competência nessa área. Faz favor. Bom dia. O meu nome é Filipa Batista. Agradeço ao painel e agradeço também ao facto de ter ouvido aqui a experiência de tantas multinacionais, uma entre as quais à qual estive ligada até há muito pouco tempo. Neste momento, queria pôr aqui também outra realidade em cima da mesa, que foi de alguma forma também aflorada pelo Dr. Luís Freire. As startups, e neste momento represento uma spin-off aqui do Instituto de Medicina Molecular, também fazem parte deste panorama. E aqui pergunto ao painel, mas também de que forma é que a rede de saúde pode promover a articulação entre indústria, universidades, multinacionais e startups, para de facto conseguirmos alavancar estas empresas que querem lançar-se no mercado global, mas também precisam destas parcerias, por exemplo, para fases de ensaios clínicos ou outros tipos de parcerias que aqui possam ser relevantes. Não sei se alguém do painel quer responder. É só para dizer que, enquanto diretor-geral da Medtronic, eu tenho um sonho que é ter um produto português, que a Medtronic compra um produto português. O Joaquim Cunha sabe bem este meu sonho e estou incansavelmente em contacto com startups. Aliás, às vezes sou mesmo já uma referência de contacto, e o que tem acontecido é, há um site da Medtronic que se chama Eureka,
portanto, Medtronic Eureka, onde qualquer investigador pode submeter um evento. Esse evento, a única coisa que, portanto, a Medtronic pede é que tenha prioridade em fazer uma oferta. Mas a maior parte deles nós não estamos interessados, mas dirigimos esse evento a empresas, outras multinacionais que possam estar interessadas. Incansável. E quero, enquanto for vivo, hei de tentar isso. E, portanto, tenho muita esperança que isso aconteça um dia. Vamos ver. Tocando este ponto do empreendedorismo, na realidade a Microsoft tem uma estratégia muito forte, muito recente, de apoio às iniciativas de empreendedorismo. E, portanto, não é a minha área, portanto, eu dirijo uma unidade de investigação e desenvolvimento mais na ótica de desenvolvimento de produto e de investigação a mais longo termo, mas colaboro muito com a minha colega Caroline Phillips, que dirige a área do empreendedorismo e, portanto, qualquer contacto eu poderei também facilitar qualquer coisa. Mais alguma intervenção? Alguém do painel? Já agora, não especificamente para startups, mas para qualquer empresa que pretenda trabalhar e desenvolver aplicações utilizando os recursos da IBM, naturalmente, tal como também tive a oportunidade de mostrar durante a apresentação e depois vão ficar com uma cópia, têm lá alguns links interessantes, podem propor, mais uma vez, podem propor de facto à IBM, qualquer empresa, um parceiro tecnológico, para desenvolver alguma aplicação utilizando recursos IBM. Isso está disponível e, portanto, também estará disponível para as startups. Muito obrigado. Portanto, antes de terminar, não sei se mais alguém quer fazer alguma intervenção, Sr. Doutor. Só uma coisa breve, está bem? Eu penso que toda a indústria, ou pelo menos a indústria de desenvolvimento, tem essa possibilidade. Portanto, qualquer grupo ou indivíduo que queira submeter a sua ideia pode sempre fazê-lo. Já agora que estamos aqui, neste momento a escassez de capital para investimento, capital de risco, não é, a meu ver, um problema sério, um obstáculo sério ao desenvolvimento de novas empresas, novas ideias. Temos, felizmente, bastante, enfim, não com a dimensão de outros países e de outros sítios, mas temos bastantes empresas de capital de risco e que trabalham de forma profissional. A Universidade de Lisboa, através do técnico, aliás, esteve na origem da criação de um desses fundos, o fundo iStart, que neste momento está fechado, já investiu completamente, e está neste momento em criação um novo fundo bastante maior, um valor que pode ir até 60 milhões de euros, com a participação do European Investment Bank, para o investimento em startups de origem tecnológica, tanto das áreas de engenharia como das áreas da medicina, da área da saúde. Portanto, eu acho que isto são boas notícias para os empreendedores nacionais, que pelo menos, enfim, poderão ter dificuldades de várias ordens, já são muitas, mas pelo menos o capital existe e quando as ideias são boas, eu penso que existe esse potencial para investimento e existe a experiência para levar esse investimento a bom porto, com saídas eficazes, ou com desenvolvimento, ou com integração, enfim, com as muitas vias pelas quais se pode valorizar esse capital. Portanto, penso que isto também são boas notícias de alguma maneira e nota-se isto em Lisboa, nota-se isto em Portugal, nota-se um espírito empreendedor. No técnico eu noto muito isto, mais de metade dos alunos do técnico neste momento, se lhes perguntarem se querem ser empreendedores, eles dizem que sim, não sei se depois vão todos ou não, se calhar não, mas isto é uma coisa completamente diferente do que era apenas há 10 ou 20 anos atrás. Acho que Portugal vai sentir esta aceleração, estou convencido que, embora as startups não sejam uma componente importante do emprego, mas são uma componente importante da inovação, da criação de valor e da educação e têm, portanto, um impacto muito para além da percentagem de emprego que corresponde. Muito obrigado. Antes de terminar, o professor Rogério Gaspar queria fazer uma intervenção. Just a short remark for our two invited speakers that have been with a lot of patience hearing our Portuguese interventions during all morning. We didn't plan for simultaneous translation, and it's something that we have to improve in the future. But just to highlight that most of the discussions that we had here this morning are focused on the development of multi-technologies centered on clinical research, including big data. And they will have an headquarters here, which is the health campus where we are,
where we have a university hospital, a school of medicine, and also a number of research institutes. And this, of course, is part of the integrated and I would say corporate strategy of the University of Lisbon, aiming at a better participation at AIT Health in the next decade, and also at IMEI 2. We have already the experience on IMEI 1 of a couple of projects, both of them Safe SciMed and Farm Train on the educational side. And what we are aiming now is to look at opportunities at the clinical research at IMEI 2 to bring together these integrated technology platforms coming both from IT, ICT, and also medical devices and pharma companies. So just for you to understand what we are doing here before we pursue the meeting. Thank you very much. Ok. Eu acho que, não sei se o professor Lindo de Oliveira quer dizer mais alguma coisa, se não, penso que está na hora e agradeço a vossa participação e agradeço também a assistência e felicito mais uma vez a Reitoria e o professor Rogério Gaspar por esta iniciativa que tem como grande objetivo colocar a Universidade de Lisboa no centro da ação e da transformação de uma sociedade portuguesa, de uma sociedade mais competitiva, mais conhecedora, mais inovadora e, portanto, mais próxima do futuro. Muito obrigado.